Sejam bem-vindos a mais um programa de Chuta para Canto. Este será o nosso penúltimo programa desta temporada. Boa noite, Sara, Helena. Boa noite. Boa noite. Antes, eu quero saber antes do vosso melhor e pior da semana, e eu queria falar-vos só um bocadinho sobre a data dos jogos da nossa seleção que já saiu. Portanto, só assim um comentário rápido vosso, porque nós somos a seleção que mais tempo teve o título de campeão europeu. Sem dúvida. Posso começar eu? Pode. Vamos ter 5 anos, praticamente, não é? Já devíamos ter disputado o campeonato, mas devido à pandemia vamos ficar mais um ano com o título de campeões. Eu acho que merecemos, porque foi um ano muito sui generis e, portanto, merecemos ficar mais um ano como campeões. Espero que, a somar estes 5 anos, nós tínhamos outros 4 anos. Era sinónimo de que seríamos bicampeões europeus. Vamos ver. Sara, ainda eu concordo com a Helena, acho que o calendário parece-me bem. Portanto, é mais um ano, campeões europeus, e estou com a Helena. Vamos uma coisa, o nosso último jogo de play-off será com a França, dia 23 de junho. Isto vai ser um jogo com muita faísca. Vai ser um ótimo jogo, espero que se repita com o que se repetiu na final, mas que a gente consiga nos 90 minutos. Devo dizer que é véspera de São João e, portanto, se nós vencermos a França e eliminarmos não, porque passam 2. Portanto, se ambos passarmos à segunda fase do campeonato, é bom. Mas eu espero que Portugal chegue a esse jogo já apurado. Também. Isso era para não sofrermos, e é dever de um campeão europeu chegar ao último jogo de apuramento da fase de grupos já apurado. E mesmo assim, mesmo já apurado, que Portugal vence a França, porque eu não me esqueço dos campeonatos que nós perdemos com a França, portanto... É mesmo o que aconteceu quando ganhamos o campeonato, não é? Quando ganhamos o europeu, com a história da não iluminação da Torre Eiffel, tudo isso é sempre bom vencer a França. É sempre bom vencer qualquer adversário. Portanto... Particularmente com a França, desde o tempo Platini, que nós temos umas pequenas contas desportivas a ajustar. Mas acho que vai ser um bom jogo e espero que Portugal nos tenha habituado ao longo dos anos, que nós somos um povo muito sofredor, parece que Portugal gosta de nos ver sofrer, mas espero que corra tudo bem. Ainda temos a Taça das Confederações, portanto, para revalidar o título novamente. Portanto, já estamos no bom caminho. Sara, então não fujas e diz-me o teu melhor e o pior destas grandes semanas. Ora bem, fazendo assim um resumo mais ou menos do melhor, do pior, do que aconteceu neste campeonato. Ora bem, eu antes de chegar aqui ao ponto, não é, em Portugal, primeiro quero destacar os irmãos Bessa, que ganharam o Campeonato Nacional de Júniores da PGA em Vidago. A Leonor ficou com 6 abaixo do seu oponente e o Tomás ficou com 2 abaixo, portanto foi ótimo, os 2 irmãos, portanto estão de parabéns os 2. A seguir quero destacar o 8º lugar de Miguel Oliveira na MotoGP, na primeira prova, depois partiu em 5º no Jerez, em Andaluzia, mas teve aquele pequeno logo na primeira curva, o que foi muito chato, e eu achava que ele pelo menos se mantivesse a mesma consistência, 5º, 4º lugar conseguiria, com a certeza. À parte disso, quero destacar também CR7, que é o nosso Cristianinho Ronaldo, é o primeiro jogador a marcar pelo menos 50 golos na Premier League, na La Liga e na Série A. Portanto, eu acho que isto é espetacular. Mais um recorde de Cristiano Ronaldo, não é? Sempre em grande. E Real Madrid foi campeão. Nós já estávamos a prever isso. O nosso Bruno Fernandes, com Manchester United,
conseguiu ir à Liga dos Campeões, que era um objetivo, e acho que de facto o Bruno Fernandes conseguiu realmente transformar o futebol do Manchester United. Aqui em Portugal, destaques positivos. Ora bem, mas não tenho assim grande... O que eu vou destacar mais positivo, assim, ao longo deste campeonato inteiro, é a consistência dos clubes ditos mais pequenos. Porque acho que eles foram muito mais consistentes que os clubes grandes, Porto, Sporting, Braga, Benfica. Ao longo do campeonato foram muito mais consistentes e eu quero destacar essa consistência. Bons jogadores, bons treinadores, apesar de alguns saírem e irem outros treinadores, mas acho que é importante nós falarmos desta consistência que os clubes ditos pequenos têm tido ao longo deste campeonato. Espero que para o ano também continuem com essa consistência para o campeonato ser mais competitivo. Helena? Ora bem, pontos positivos, e fazendo uma breve resenha do campeonato. Ponto positivo major é o término da competição, em campo, a jogar, com as vicissitudes que a pandemia nos obrigou, mas apesar de tudo foi em campo. Portanto, para a história ficará um campeonato atípico, mas disputado e não ganho na secretaria. Outro ponto positivo foi, apesar dos pesares, os clubes terem incorporado as alterações que eram difíceis à partida de incorporar devido à pandemia. Como final, acho que não só, este ano foi um ano muito sui generis, não só devido à pandemia, mas também a clubes que afinal podem não arriscar a não ficar na primeira divisão, que eu depois mais à frente vou falar, passarem à segunda liga ou ao Campeonato de Portugal direto. Também tenho a dizer que acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem que olhar agora durante o interregno das competições para, de facto, para as vicissitudes do futebol profissional. Acho que tem que haver uma melhoria no futebol profissional em termos de estrutura por trás, não das próprias equipas, mas estrutura por trás, uma estrutura que seja, que faça, por exemplo, uma coisa fácil, que é, se o jogo é para começar às 21 é às 21 e não haver atrasos, e ter atenção aos critérios de inscrição das equipas nas competições profissionais, se de facto essas equipas têm ou não condições, para depois não haver problemas, como vai provavelmente haver neste interregno que mais à frente vou falar. Portanto, o ponto positivo basicamente é o término da competição em campo jogado. Já vi que tens muitos pontos negativos. Tenho, posso começar? Podes. Pontos negativos, a eventual descida do Vitória de Setúbal e do Desportivo das Aves ao Campeonato de Portugal, ou seja, o Desportivo das Aves tinha sido despromovido para a segunda liga, mas como a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, como não cumpre os critérios de inscrição, poderá descer diretamente para o Campeonato de Portugal, e o Vitória de Setúbal, que tinha garantido a manutenção do clube na última jornada, também arrisca sair para o Campeonato de Portugal também, ou seja, e o Portimonense manter-se por troca na Primeira Liga. Isto para mim é um ponto negativo, chegarmos ao final do campeonato e percebermos que há duas equipas que não cumpriam critérios para jogar as competições que as próprias equipas decidiram que eram critérios para se ter acesso à competição. Outro ponto negativo é o facto de haver o término da Taça de Portugal ter que ser disputada no estádio de Coimbra e não no Jamor, e percebe-se por uma questão de segurança. O Jamor não tem segurança para as novas necessidades e, portanto, será jogada no estádio de Coimbra. A DGS já levantou um bocadinho o véu em relação
à Liga dos Campeões e parece que também não vai ter público no estádio, o que eu concordo, se não houve para uns, não haverá para outros. O risco é o mesmo, estamos no mesmo país e, portanto, o risco é o mesmo. Depois, outro ponto negativo é os jogadores e as redes sociais. O que é que eu quero com isto dizer? Quero com isto dizer que os jogadores têm uma, como seres humanos e cidadãos de um país, têm a obrigação de não apelar... particularmente ao episódio com o jogador... do Carlinhos, jogador do Vitória, em relação aos jogadores e ao Futebol Clube de Famalicão. Ele já veio retratar-se, mas eu não acredito muito no pedido de desculpas a posteriori, porque as desculpas, como diz o bom ditado português, evitam-se. E, portanto, acho que este tipo de... Os jogadores têm que aprender que as redes sociais não são um sítio onde eles podem debitar o que lhes apetece, até porque são seguidos por milhares de jovens e têm o dever moral para com a sociedade de ser exemplares. E o exemplar não é ser boas pessoas, o exemplar é dar exemplos de como viver em sociedade, não insultando, não sendo racistas, não sendo xenófobos, mas também não debitando todas as maluquices que nos vêm à cabeça. Portanto, acho que esse é um ponto negativo, acho que os clubes têm que fazer, nós como sociedade temos que o fazer, mas os clubes também têm que fazer porque já há casos nas redes sociais de jogadores, de dirigentes, de diretores de comunicação que só fazem piorar o estado do futebol fora das 4 linhas. Devo dizer que acho como ponto negativo, embora a maior parte das pessoas ache positivo, o acabar pela SIC e depois seguida pela TVI Isso é algo que também tem aqui para falarmos. Ok, vamos falar mais adiante? Pronto, então eu falo mais adiante sobre este aspecto. Mas é o teu último ponto negativo ou ias dizer-nos mais alguma coisa? Não, para já acho que ficamos por aqui. Um ponto positivo, acabou a novela Jorge Jesus. Não acabou, porque ele veio e vamos assistir a maravilhosas pérolas. Pronto, mas já estava com saudades, acabou a novela da contratação, do vem, não vem, fica, não quero, estou a pensar, acabou, já veio, está Eu confesso que já estou com saudades de ouvir o 88 e essas coisas todas, confesso, sinto muitas saudades. Agora, eu por acaso não tenho saudades do limpinho. Olha! Pegando no teu ponto negativo. Posso falar dos meus? Podes. Ora bem, os meus pontos negativos ao longo do campeonato. Primeiro eu quero começar pela fraca consistência dos clubes grandes. Tenho que dizer isto, os clubes grandes não jogaram ao nível que deveriam e supostamente deveriam ter jogado, consoante também, apesar de tudo e do fair play que o Porto passou, têm muito mais dinheiro que os clubes mais pequenos e não se justifica terem jogado da maneira como jogaram. Super pouco consistentes. Isso acho que é algo que não se admite. Depois também o que eu gostava de destacar também como um ponto negativo neste campeonato é a situação das SADs. Clubes pequenos contratam pessoas, aquilo que aconteceu com Aves, estádios penhorados, não se esqueçam que aqui há uns anos aconteceu exatamente o mesmo com Leixões. Portanto, eu acho que isso é de uma tristeza e acho que não deve continuar, que a Federação tem de fazer alguma coisa para quebrar estas coisas, que os clubes de uma vez por todas têm que perceber que têm que deter a posse maioritária das ações da SAD para poderem gerir o clube da melhor maneira. E eu acho que isso foi algo muito mau no nosso campeonato. Outra coisa má é treinadores que ainda não terem um quarto nível e a Federação permitir que eles treinem as equipas, embora seja o outro que esteja a cobri-lo e que tenha o nível 4, eu acho que isso é mau, acho que não é bom para o futebol português e acho que não passa uma boa imagem, apesar dos nossos treinadores portugueses serem muito bons, acho que não passa uma boa imagem do futebol português. E acho isso de muito mau gosto, sinceramente, não tenho nada contra, aliás o meu clube já esteve, não é, Silas,
e teve a Ruben Amorim agora. Não, tem. Tem, exato, tem. Já, porque ainda não abriu nenhum curso para permitir ao Ruben Amorim para já, até setembro, pelo menos ele continuará a ser Está a fazer no estrangeiro, já não me recordo se é na Suíça ou na Suécia, mas está a terminar lá, ou vai terminar lá agora o curso. E outra coisa que eu quero destacar é que no futebol português passam 2, 3 jornadas, não está a correr bem, despede-se aquele treinador. Vem o treinador, 3, 4, 5 jornadas, não está a correr bem, vamos buscar... Atenção, Sara, isso é no Campeonato Português ou é alguns clubes do Campeonato Português? Porque há clubes que, a bem ou mal, levam o seu treinador até ao fim. Sim, eu estou a falar de uma maneira geral. Eu acho que este ano foram, se não estou em erro, foram 4 ou 5 clubes da Primeira Liga que fizeram coisas destas. E não me parece bem, não me parece correto, porque não dão tempo para que o treinador mostre as suas ideias até ao final do campeonato, pelo menos. Portanto, eu destaco esses pontos negativos, que acho que não, ou seja, acho que se complementam com aqueles que a Helena já descreveu. Isto com as mudanças dos treinadores, pronto, já está terminada a época, vamos assistir exatamente a essa mudança com os treinadores. Neste momento temos o Carvalhal, não é? Que agora foi para o Braga, depois de uma prestação que fez com o Rio Ave. Outra coisa que queria falar, principalmente Sara, é o voto positivo do Sporting quanto à alteração do play-off para a subida de 3 equipas à Primeira Liga na próxima época. Portanto, vamos ter um jogo de subidas e descidas semelhante ao futebol alemão. O Porto votou abster-se, o Benfica votou contra, o Sporting votou a favor. Tu concordas com este esquema de subidas? Não é? O nosso futebol, a nossa Primeira Liga não é competitiva, não é como a Segunda Liga. A Segunda Liga é muito mais competitiva, ou seja, as equipas estão mais ou menos ao mesmo nível. Eu não sei se me parece muito bem ter 3 equipas a mais, não é? Do que acho que temos agora. São mais jornadas, são mais jogos. Eu acho que neste momento não me parece muito correto. Acho que não vai haver maior competitividade por haver mais uma equipa na Primeira Liga, mas não sei o que é que os dirigentes do Sporting estão a pensar nesse sentido, mas não me parece bem, é a minha opinião. É um bocado dúbio isso. Eu estou um bocadinho como ao Futebol Clube do Porto, deixa-me vestir, deixa experimentar, ver como é que corre a primeira época e depois então façam parecer. Se for até está previsto para a próxima época ter mais jogos por semana. Sim, isso nós já tínhamos visto, até porque a época vai começar de outra maneira e claro que nós vamos ouvir as desculpas do costume. Porque os jogadores não aguentam jogar de 3 em 3 dias, mas se os nossos jogadores forem para Inglaterra, já aguentam perfeitamente, não se passa nada, são destacados. É o frio! É o frio! Posso falar sobre isso? Isto foi uma semana de decisões muito interessantes. A oficialização, porque foi votado e foi aceite pela maioria dos clubes, passarmos de 34 clubes na Taça da Liga para 8. Para mim a Taça da Liga, já eu como adepta portista dava-lhe pouco valor, agora darei outra vez menos valor, porque estão a desvalorizá-la. A partir do momento em que reduzem a 8 equipas, 6 da Primeira Liga e 2 da Segunda Liga, desvaloriza-se completamente a Taça da Liga, mais valia ela não existir. Portanto, o modelo anterior, na minha opinião, tinha os seus problemas de agendamento, etc., mas era mais competitivo. E mais justo. Mais justo. Neste momento não é competitivo, na minha opinião. 8 equipas, isto é um torneio, não é uma taça, é um torneiozinho. Faz-me lembrar o torneio, sei lá, um torneio qualquer. O torneio do Guadiana, que são 3 ou 4 jogos. O torneio dos 5 violinos, o torneio do Taça Eusébio, enfim, esse tipo de torneios. Transformaram a Taça da Liga, que sempre foi vista, sobretudo pelo meu clube, mas também por outros, mas muitas vezes era a tábua de salvação de outros, mas sempre foi vista com um certo desprezinho por ser a terceira competição, não dava acesso a nada, e agora passamos de 34 para 8, ou seja,
perderam-se 26 equipas pelo caminho. Não percebo, não concordo, acho que foi uma má decisão. Para isto, mais vale de vez acabarem com a Taça da Liga. Taça da Liga. Essa decisão, realmente. Em relação a, assim, queríamos menos jogos porque os nossos coitadinhos não podem suportar jogar 3 em 3 dias, é o calor. É um país tropical e, portanto, eles não podem. E não são profissionais, pagos, bem pagos, se compararmos com os outros, e, portanto, não podem. É como diz a Sara, quando vão para o exterior já podem jogar 2 em 2 dias, que não há problema nenhum. E então agora põe-se mais uma equipa na Primeira Liga. Não me parece. Claro que isto foi votado por unanimidade, se calhar. Os da Segunda Liga bateram palmas, porque é sempre mais não, serão 3. Não, mas é assim, os da Segunda Liga bateram palmas, que é mais umas hipóteses que têm de chegar ao campeonato dos grandes, não é? Claro. Mas não faz sentido, não faz sentido. Para já, acho que Portugal não tem sentido ter um campeonato com tantas equipas. Já se fez uma experiência quando houve 18 equipas e foi o que se viu, portanto não foi uma boa experiência. Voltamos para as 16 e agora voltamos, enfim. Isto parece o comboio que para e volta atrás e volta a andar e depois volta atrás. É uma desgraça. Esse é um dos, por isso é que eu falava que é um dos meus pontos negativos. A organização por trás dos clubes, a organização do futebol profissional em Portugal parece que não quer atinar. Acho que não quer atinar. Mas além da presidência, digamos assim, não é da federação ou isso, também há os clubes votam. Sim, mas é assim, claro que os clubes vão votar em seu favor, aquilo que for melhor para eles. E isso é que está incorreto. A federação devia manter o modelo, devia seguir aquele modelo, seja bom, seja mau, mas manter o modelo. E ao fim de um ano avaliar esse modelo e fazer as devidas retificações. Basicamente é isso que se faz numa empresa. Tens um modelo, tens uma organização e assim, e a federação é uma empresa, quer se queira, quer não. Tens um modelo, tens que seguir o modelo. No final do ano fazes uma avaliação, retifica-se, aquilo que não está bem vai ser retificado. E é isso que não acontece. Por isso é que, pronto, Portugal... Vocês acham que há um aproveitamento desta fase atípica que estamos a passar para esta mudança toda de regras e de decisões que estão a ser tomadas agora? Eu penso que sim, eu acho que isto devia servir para eles refletirem naquilo que deveria ser mudado para melhor. E acho que, pelo contrário, a reflexão deles, não sei, esta pandemia deve-lhes ter feito mal ou alguma coisa do género, porque acho que não estão a pensar bem isto das subidas, mais, como a Helena já referiu, eu também digo que não me parece muito bem, mais uns clubes para a Primeira Liga, a maneira como decidiram os clubes que, devido à pandemia, na Segunda Liga que iam subir, também não me pareceu nada correto, quer dizer, a Primeira Liga disputa-se e na Segunda não se disputa, aquilo do futebol feminino, ou seja, há muitas coisas más, esta organização é má e o sindicato de jogadores, por muito que os queira defender, também não está a conseguir gerir isto da melhor maneira. Não me parece correto. É seguir uma estrutura, mesmo na formação, também há coisas que não funcionam bem, os torneios, as maneiras como as coisas também estão feitas, também não me parece justo. Portanto, deve ser desde a base até ao topo. E é isso que não está a pensar. Está a ser feito um campeonato para o umbigo. Exatamente. E a gente já sabe quem é que, não é? Fica a vencer. Eu acho que neste momento, analisando assim por fora e não tendo inside information, não tendo informação interna, que nós não temos, o que vemos de fora é uma organização que só se preocupa com o facto de ter competições, ou seja, as competições têm que existir. Agora, a forma mais adequada da competição fazer realçar o bom que é o futebol não existe. Depois também temos que ser justos. A Federação Portuguesa de Futebol um dos seus associados são os clubes, é a Liga de Clubes. Portanto, se a Liga de Clubes tem este tipo de comportamento em relação à sua própria taça, que é uma competição organizada por si, o que é que podemos esperar quando vão lá defender as suas opiniões? Que não defendam coisas estruturais.
É preciso, a Federação Portuguesa de Futebol tem tido êxito a nível das seleções, campeonatos. Incontestável, aí não tem nada a dizer. Portanto, agora, é preciso pôr a mão na massa ao nível da competição, da organização e da estrutura das competições, para não haver, pronto, surpresas deste género, como o Vitória, que agora vai meter recurso, depois isto vai-se atrasar, entretanto começa o campeonato, o Portimonense não sabe se está na primeira, se está na segunda, o Aves não sabe se está na segunda, se está no Campeonato de Portugal, ou seja, isto não faz sentido. Não faz sentido e tem que ser posta travão nisso. E quando uma federação não sabe ou não consegue pôr mão nos seus associados, uma federação é uma entidade pública. Portanto, o governo português tem aqui, a Secretaria de Estado do Desporto tem aqui uma palavra a dizer. Então, voltando ainda à nossa Taça de Portugal, finalmente temos data, Porto Benfica, Coimbra, 1 de agosto, 20h45. Vamos ter um derby como já não se via desde 2004, um Porto Benfica. E lembro que nessa altura ganhou o Benfica, e o Benfica ganhou um Porto campeão europeu, treinado por Mourinho. Lena, vai ser um derby que é uma pena não ter público. Sim, é uma pena não ter público, como todos os jogos de futebol são uma pena não terem público, não é? Agora, em relação ao derby, acho que o Benfica vai entrar com tudo, porque precisa de ganhar um título esta época, vamos ser justos, precisa de ganhar. O Porto vai entrar com tudo também, primeiro porque é o campeão em título, não é? Um título muito sofrido, e depois porque fazer a dobradinha em ano complicado para o Futebol Clube do Porto é sempre importante e frente a um rival muito mais. Portanto, acho que vai ser um jogo interessante. As duas equipas não estão a jogar muito bem, as duas equipas não estão a ser, como direi, não estão a encher os olhos dos adeptos, pelo menos a minha não me enche os olhos. Mas eu sou daquela máxima, jogar mal e ganhar, sou a favor, jogar bem e perder, sou contra. Portanto, joguem mal, mas ganhem. E que no final e no início, durante, etc., os adeptos dos dois clubes saibam comportar-se, não se insultem, as claques não tentem furar as coisas, façam o apoio ao seu clube, sim, mas de forma correta. Quanto aos festejos, já sabemos que ganhando um ou ganhando o outro, vai haver festejos que não vão cumprir as regras da DGS. Ok, entende-se, não devia acontecer, mas já sabemos que em um ou outro vai acontecer. Em relação à minha equipa para a final, estamos debilitados, mas eu acho que vamos ter uma equipa competitiva. Acho que o Sérgio Conceição, que ainda não ganhou este troféu, vai querer ganhá-lo, e acho que vai por uma equipa de ataque. Espero eu que não ponha o meu amado, desamado Luís, porque acho que ele não é um atacante para o Futebol Clube do Porto, e pronto, que ganhe o Porto, mesmo se jogar mal, ganhe o Porto. E cá estaremos depois para falar sobre o jogo. Em relação à equipa do Benfica, não me parece que haja grandes ausências, pelo menos não há assim lesionados, não há ninguém que à partida, daqui até lá não sabemos, mas que à partida não possa jogar, e portanto penso que vai pôr os melhores, penso eu, Veríssimo vai pôr os melhores a jogar. Não quer dizer que estejam a jogar bem, não estão, mas vamos ver. Sara, e tu como é que vês este derby? Como é que eu vejo? Eu acho que não vai ser, eu sempre espero que estes derbys sejam bons jogos, mas acho que não vai ser um grande jogo, para já, porque eu acho que vai ser algo também muito tático. O Porto vai querer vencer, o Sérgio Conceição vai querer ficar na história sendo superior ao Mourinho, porque aquilo que o Mourinho fez, ganhou aos dois rivais, não é?
tanto na primeira jornada como na segunda jornada, ou seja, no primeiro encontro dos derbys, ganhou, exato, igualou o Mourinho e, portanto, vai querer superá-lo e vai querer ganhar a Taça de Portugal, como é óbvio. O Benfica vai ter que salvar a época de alguma maneira, salvar entre aspas, porque é só a Taça de Portugal, é o segundo troféu melhor que a competição tem, o campeonato, de qualquer maneira, não acho que vá ser assim um jogo espetacular. Acho que o Porto vai entrar com tudo, com os melhores jogadores que tem, e acho que o Benfica vai fazer exatamente o mesmo. E eu penso que a nível tático, depois vai ter de haver um que se abra. Se a partir do momento em que golo, vão abrir. E depois é aquilo que, calhar, ambos jogam bem ao ataque, o Benfica, para mim, é superior ao Porto a jogar ao ataque, melhor, contra-ataque. Tem melhores atacantes, tem. Exatamente, do que o Porto, e até numa situação em que até pode não, o Porto está por cima, o Benfica vem e marca gol. Isso pode acontecer. E nós já sabemos que o Porto, se for uma situação de prolongamento e de penaltis, há coisas que vêm à cabeça dos jogadores inevitavelmente, portanto também não será bom para o Porto. Portanto, eu acho que Sérgio Conceição vai querer arrumar aquilo mesmo nos 90 minutos, vamos ter que esperar para ver. O último jogo da época, é sempre excitante, é um derby, espero que os adeptos também se comportem devidamente e, claro, sem público, entristece um bocadinho mais, perde assim aqueles je ne sais quoi, mas pronto, é assim que nós temos que viver, nos tempos que correm. Eu vou ler aqui um pequeno texto da jornalista Leonor Pinhão, que escreveu o jornal, creio eu que é A Bola, sim, e que diz: a maior vantagem psicológica dos novos campeões para a grande ocasião do próximo sábado é não terem de vir a Lisboa jogar a final da taça ao estádio do Oeiras, escusando assim de se inebriar com o ar da capital e desobrigando a claque dos supermercões a fazer 600 km de estrada e a passar a manhã no Jardim Zoológico a fazer tempo para o piquenique do Jamor. Sendo em Coimbra, afinal, qualquer Portugal dos pequeninos lhes serve para descontrair e sempre estão mais perto de casa. Queria os vossos comentários a este pequeno texto, Sara. O que é que eu posso dizer de Leonor Pinhão? Primeiro, é uma benfiquista ferrenha e não consegue ver para além de. E eu penso que isso por si só já é mau. E realmente é alguém que não merece que eu perca muito o meu tempo a falar sobre essa senhora. Porque acho que não. Ela diz jornalista, mas eu acho que não representa bem os bons jornalistas que existem cá em Portugal. E porque porque é parcial. E um jornalista tem que ser, acima de tudo, imparcial e não parece bem estar insinuar e a dizer nomes aos adeptos de outro clube, mesmo que seja o clube rival. Isso é incentivar a violência entre os adeptos, não me parece bem e tenho pena que deem voz a esta senhora. Leila, eu vou ler para responder. Não vou baixar ao nível da Leonor Pinhão, que eu não considero jornalista. Vou ler um texto do Heitor Ramos, que diz assim: carta aberta ao Leonor Pinhão. Não precisam os super dragões que eu os defendem, muito menos Coimbra. Nem os super dragões a quem provocatoriamente apelidas de super morcões, nem a cidade de Coimbra a quem depreciativamente chamas Portugal dos pequenitos. Vamos por partes, comecemos por Coimbra. Já ouviste falar em arquitetos, advogados, economistas, enfermeiros, engenheiros, jornalistas, médicos, psicólogos e tantos outros profissionais? Pois é exatamente em Coimbra que muitos deles se formam. É em Coimbra que muitos jovens adquirem ciência e técnica para cuidarem da paisagem, para defender nos tribunais, para tratarem da economia das empresas, para te curarem das feridas, para projetarem obras, para criarem equipamentos que te facilitem a vida, para que denunciem arbitrariedades e vigarices sórdidas, para que prescrevam os remédios que te vão mantendo entre nós e para que te tratem da saúde mental. Esta aparentemente a necessitar de rapidíssima intervenção. Já ouviste falar em gente honrada, trabalhadora, honesta, correta, íntegra, digna, distinta, educada, cumpridora, responsável, séria, conceituosa e virtuosa? Pois é, são assim agentes de Coimbra. Confesso que, sendo eu leitor de jornais há muitos anos, mal tinha notado a tua existência no meio. Com esta
nem vou continuar a ler o texto do Heitor Ramos, que acho que foi muito bem escrito, e não insultando ninguém, mostrou à, entre aspas, jornalista Leonor Pinhão e ao, entre aspas, jornal A Bola, que este tipo de jornalismo não a engrandece, pelo contrário, só dá mau nome às pessoas que têm a mesma profissão que ela e que são bons profissionais, e dá mau nome aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, que não têm culpa de ter pessoas desta índole no seu seio. Por aqui me calo. Falando de jornalistas e da classe jornalística e de tantos palavrões que ouvimos, não só neste caso no jornal, mas também ouvimos em muitos programas de televisão, de comentários, eis o fim dos mesmos. Que me dizem? Eu sinceramente tenho uma opinião maravilhosa. Eu tenho uma opinião maravilhosa. Eu vou dar a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião. Ter mais audiências, o que seria ótimo. Eu vou dar a minha opinião. Primeiro, não acabaram os debates, não acabaram os programas. Vão-se manter só jornalistas de opinião, mais uma vez jornalistas, que são adeptos de um clube e que todos nós sabemos qual é esse clube, que esses não são comentadores, esses são jornalistas, ou pelo menos apelidam-se como tal. Pronto, mas um modelo de programas, como nós os conhecemos, exatamente. Mas, por exemplo, há um programa desportivo, não é? Que vai continuar, porque é um jornalista que o apresenta e é um monólogo chamado Rui Santos. E temos outros. Ou seja, na minha opinião, isto é uma falsa questão. Daqui a uns tempos voltam e se calhar pior. O que acabaram foi os comentadores adeptos. E parafraseando um comunicado do Porto, nunca o Porto indicou nenhum comentador para ir defender o Porto. São portistas que são contratados por os diferentes canais para o fazer. Portanto, o Porto está à vontade com isso e eu também. Tenho pena que se acabe o comentário desportivo, bom comentário desportivo, mas de facto, ultimamente esses programas sempre foram do acicatar dos clubes. Nunca mais me esqueço de um programa em que o Rui Moreira saiu a meio do programa, não foi por o programa estar... que a nossa seleção foi difamada durante semanas. Sim, assim, para mim parece maravilhoso esse tipo de programas terminar, pelo menos no formato em que estavam. E para mim o que me interessa mais é mesmo haver programas como o nosso, digamos assim, que não damos asas a esses floreados, incentivamos o desporto, que faz bem à saúde, comentamos o que temos que comentar, mas não incidimos nestas coisas que dão audiências, digamos assim, que é isso que as televisões pretendem, o share. Portanto, é assim, existem programas na televisão que realmente são bons programas e que se falam de futebol, a nível técnico, a nível tático, e acho que devia ser um programa desportivo, devia ser exatamente assim. E penso que com jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, a comentarem, que até comentam bastante bem e até me surpreenderam a mim. Nós estamos habituados a ver jogador de futebol, com aquelas questões de confidencialidade, não dizerem aquilo que realmente pensam, e depois vemos alguns jogadores de futebol que realmente nós dizemos, de facto, são espetaculares, comentam bem, percebem, e eu acho que devia ser um bocadinho por aí. Agora, vamos ver como é que corre, às tantas vamos ter jornalistas a andarem também à batatada na televisão, será também de facto interessante ver se isso acontece ou não. Não me parece, o que eu acho é que depois das eleições do Benfica, a grelha dos canais vai ter novamente programas com comentadores, provavelmente os mesmos, provavelmente outros, inicialmente a enganar que o formato enganou, mas não, porque um programa só descamba se o moderador, que é um jornalista desportivo à partida, deixar de descambar e deixar as pessoas insultarem-se umas às outras. Só acontece isso se o moderador deixar. Porque se o moderador
A partir do momento em que há alguém que desrespeita o adversário, lhe cortar o microfone, acabou. Não há hipótese. Mas também vamos ser justos, o que é que dá audiência? É a troca de insultos, é a troca de galhardetes pouco interessantes, pouco corretos entre uns e outros. Eu costumo dizer que no desporto e na política o que dá audiências, o que dá audiências a uns, dá votos a outros. É a troca de galhardetes. Portanto, tenho muita pena e, como diz a Sara, os programas desportivos deviam ter comentadores, quer ligados a ex-futebolistas, ex-treinadores, ex-dirigentes, o que fosse, também pessoas como nós, que os adeptos também têm direito a pronunciar sobre o que vem. Exato. No momento que uma pessoa, um comentador, entrasse pelo caminho do desrespeitar os outros, seria cortado o microfone e não seria mais novamente convidado a participar naquele programa. Seria convidado a sair, digamos assim. Exato. Como a gente faz naquelas festas, nas nossas festas, em que um dos convidados se porta mal, convidamos-lo a ir para casa mais cedo. Exatamente. Algo mais a acrescentarem? Eu gostaria de acrescentar algo mais. Gostaria de acrescentar a despedida do árbitro Xistra, que, apesar de tudo, e refiro mais aos adeptos, uns gostarem mais, outros gostarem menos, acho que ele preferiu umas palavras sinceras, estava emocionado, foram 20 e tal anos de carreira. Eu acredito, sei, porque tenho conhecimento de colegas meus que trabalham diariamente com árbitros, que é verdade que eles treinam para serem melhores, que revêem várias vezes os jogos e aquilo que fazem e as decisões, e de facto às vezes as coisas não correm como esperado, e que também já vão, e em Portugal, muito por causa também de programas e disto que se diz, já vão muito condicionados também para dentro do campo. E esse realmente é o trabalho que os psicólogos esportivos fazem muito com os árbitros, e acho que devem continuar a fazê-lo nesse sentido, para eles também se sentirem mais à vontade para tomarem as suas próprias decisões. E foi nesse sentido que Xistra deixou a sua despedida. E acho, pronto, que é algo a assinalar, porque já não vamos ter Xistra no campeonato, o que eu acho que é algo de positivo. Porque acho que ele sempre avaliou bem os lances. Do meu ponto de vista, e sei que ele trabalhou todos os dias para que isso acontecesse, mas acho que não avaliou bem os lances, ou pelo menos a maior parte dos lances. Nem tudo foi mal, não é? Como é óbvio. E gostava também de deixar aqui o destaque do Miguel Maia, que renovou mais uma época pelo meu clube. 50. E que vai jogar ao mais alto nível com 50 anos. Eu acho que isto é de admirar muito, e penso que ele, quando acabar a carreira, vai ser algo que vai doer mesmo muito na alma, mas é sempre bom, é o capitão da equipa, tem muita experiência, e acho que é sempre positivo para a nossa equipa ter alguém com esta experiência, com esta garra, e mostrar aos mais jovens que se pode continuar, desde que se mantenha a forma, uma boa alimentação, exercício, que se pode prolongar a carreira de qualquer atleta. Isso era o sonho do nosso CR7. Vamos ver se isso acontece ou não. Para ele bater estes números, vamos ver, para já está a correr bem. Claro que também futebol não é vôlei, não é? Exato, mas... O desgaste associado ao futebol não é o desgaste associado ao vôlei. Mas sim, acho que é de salientar pela positiva esse caso. Ainda me lembro de os ver ganhar ele e o Brenha. Ficaram em quarto lugar sempre. Nas Olimpíadas, não é? Portanto, e muito nós passamos aqueles Jogos Olímpicos a ver vôlei. Se calhar muitos descobriram o vôlei nessa altura por causa dessa dupla, que ainda não voltou a haver outra. Claro que eu acho que o CR7 não vai conseguir ir até aos 50, mas eu gostaria muito que ele chegasse, por exemplo, como o Lothar Matthaus, que foi um dos meus jogadores de sempre, que sempre gostei de ver, que jogou até aos 38. Claro que o Lothar Matthaus jogava numa posição diferente, o que também desgasta menos, é meio campo, também desgasta menos, mas o CR7 com o tempo está a proteger-se mais. Em relação à despedida do Xistra, eu queria dizer que ele ia deixar saudades, mas não consigo.
Eu sei que toda a gente erra, árbitros, jogadores, sobretudo quando erram os jogadores, sobretudo quando erram os guarda-redes, coitados, não é? Exato. Os avançados às vezes falham milhares de jogos, milhares de gols, e nós temos um exemplo, o Marega, que falha imenso, mas quando marca é o herói. O guarda-redes pode falhar uma única vez e pronto, e fica falado não sei quantos jogos a seguir, nem que faça milhares de defesas a seguir. Mas a arbitragem portuguesa, mesmo com a profissionalização, ainda não está razoável. Ainda está uns furos abaixo daquilo que deveria estar. O vídeo-árbitro vem melhorar algumas das decisões, mas para melhorar as decisões de vídeo-árbitro é preciso ter vídeo-árbitros bons. E também não temos. Ou temos muito poucos, ou muito poucos conseguem ter um nível, de 0 a 5, ter o nível 3. Portanto, também tem esse problema. Acho que é uma coisa que tem que ser revista, é os árbitros que deixam de ser árbitros e passam para vídeo-árbitros. Isso também tem que ser revisto, não é porque foram bons árbitros, que em Portugal há poucos, ou nenhuns, podem passar diretamente para vídeo-árbitros. Em relação ao Xistra, particular, não me deixa saudades aos adeptos do Futebol Clube do Porto, também não foi dos piores. Eu estou-me a lembrar de um Bruno Paixão que... Sim. Enfim... esse então não nos deixou nenhuma saudade, pelo contrário, mas espero que pelo menos os árbitros que estão no ativo tentem melhorar. Eu sei que eles tentam, mas das duas uma, ou não são bem aconselhados, ou então são mesmo um bocadinho uns fogos abaixo de qualidade que não conseguem chegar a um nível médio, não é? Porque raramente temos uma arbitragem isenta de grandes erros, mesmo com o vídeo-árbitro. E nós pomos a questão, porquê? Pronto, agora em relação aos foras de jogo, ok, a tecnologia de vídeo-árbitro acabou, mas o resto não. Nada a acrescentar, vamos terminar o nosso programa. Eu quero só dizer alguma coisa. Deixa-me só dizer só isso, que os casos relativamente ao Luís Filipe Vieira e tudo que engloba a SAD do Benfica, que realmente sejam julgados e que saia de lá uma decisão justa, porque não me parece que isso também a arbitragem e a justiça não esteja a correr muito bem, não é? Já houve vários casos e saem sempre por cima de uma maneira ou de outra, e espero que na próxima temporada nós já tenhamos algo de positivo para dizer nesse sentido. Ok, Helena, querias dizer alguma coisa para terminar? Para terminar, espero que todos os desportistas tenham boas férias. Vamos ver a final da taça, ainda nos vemos para a semana, é o último. Em relação ao que a Sara disse sobre a justiça e os casos do Benfica, tenho muita pena, mas não será para a próxima época que estará resolvido. Nem pelo bom, nem pelo mau. Porque eu aqui não digo quem é culpado ou não é, mas não me parece que chegará a tribunal já a julgamento ou será arquivado na próxima época, teremos decisões, não creio. Muito bem. Desejo. Assim sendo, vamos também para todos os esportistas, aqueles que estão a começar agora o campeonato, que o façam bem e que sejam campeões e que tudo corra maravilhosamente para todos os atletas portugueses espalhados aí no mundo. Vai correr bem, sim, e vamos ver para o próximo depois para falarmos então sobre o grande vencedor da taça. E já agora, já que falamos em comentários, nós queremos que o nosso programa continue e precisamos, alguém que nos esteja a ouvir, benfiquistas, entre em contacto connosco, precisamos de aumentar o nosso painel de comentadores, principalmente temos aqui uma benfiquista para ajudar-nos e para dar o seu ponto de vista, que é muito importante. Beijinhos a todos, mais uma vez, obrigada. Beijinhos. Beijinhos.